de Marcos, capítulo 4, do versículo 38 em diante. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não te importas que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento. Repete comigo, igreja. Repreendeu. Mais forte. Repreendeu o vento. Ele repreendeu o vento. Obrigado. E disse ao mar: cala-te. Repete comigo, igreja. Cala-te. Mais forte. Cala-te. Aquieta-te. Ele disse para o mar: se acalma e se aquieta. Obrigado. E o vento se aquietou e houve grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímido ainda, não têm fé? E sentiram grande temor, diziam uns aos outros: mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Versículo 5 do capítulo 5 do versículo 1. E chegaram a outra margem do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, e saiu logo ao seu encontro nos sepulcros um homem com espírito imundo. Tome seu assento. Glorifique e exalte o nome do Senhor Jesus. Pode fazer o barulho de adorador. Faça um brado de glória, com aleluia, glória a Deus. Você não é impedido de adorar. Nesse momento eu peço uma máxima da atenção dos meus irmãos, para que vai ser tratado sobre esse lugar. Hoje é sexta-feira de libertação, e sabemos que cada um de nós precisamos ser libertos. Tem o pastor que irá ministrar a palavra para vós, e você também que está sentado sobre essa cadeira. Sabemos que cada um de nós passamos por um processo de transformação e de libertação. O processo é paulativo e graduativo. Não é no estalar de dedo que você vai ser liberta, não é no estalar de dedo que você vai ser transformado. Se fosse assim, ia ser muito fácil para nós nessa peregrinação desse mundo. Mas porém, é por lutas e batalhas e peleja, dia por dia, vigiando e orando, para que não entreis em tentação, como Jesus Cristo diz. Porque o espírito de você, o meu espírito, está pronto. Mas porém, nós temos uma força chamada carne, que se nós se sujeitar para ela, nós cometemos todo tipo de torpeza, todo tipo de pecado que ela deseja. Quando nós vamos olhar, a Bíblia vai apontar um homem conhecido como Gadareno. Repete comigo: Gardar. Mais forte: Gardar. Para não se esquecer de quem é ele. Segundo a história, não vai apontar o nome dele, não vai apontar de onde a ele surgiu a família dele, mas sabemos que ele tem família, sabemos que ele tem uma vida, sabemos que ele tem uma história. Só que quando destino, a Bíblia vai dizer que ele vai ser agora cheio de demônios. Demônios é qual é esse que vai levar ele para o sepulcro? Demônio é qual é esse que vai fazer ele clamar, gritar, de dia e de noite no cemitério, se cortando, se martirizando? Só que vamos entender que a Bíblia deixa claro que eram forças espirituais, pastor Antônio. É o demônio que levava ele a essa situação. O demônio levava ele a se cortar. O demônio levava ele a se mutilar, ao ponto de ele sair de casa, ao ponto de ele deixar a esposa, deixar filhos para morar num cemitério, ao ponto de ele ser tão diabrado que o delegado vai querer prender esse homem, e nada adiantava, porque segundo a palavra ele pegava as correntes e destruía, segundo a palavra ele pegava as cadeias e destruía. Vamos entender então um pouco desse homem. Esse homem, ele tem família. Repete comigo: família. Mais forte: família. Só que ele apartou da sua casa, apartou da sua família por uma força maior, por uma força espiritual, maligna, como a nossa irmã falou. Uma força maior está fazendo ele deixar a sua casa, deixar a sua família, abandonar a esposa, abandonar filhos para viver no cemitério. Está fazendo ele largar tudo que ele tem para viver uma vida que não vai conforme a sociedade, porque a sociedade
cemitério, sim ou não? Sim. Mas toda sexta, sábado e domingo está no bar. Ai. Alguém entendeu pra cá? Deu um aleluia ali. Não, pastor. O homem na sua sã consciência não faz isso. Mas quando pega para beber, é sexta, sábado, domingo. Se tiver dinheiro, emenda para segunda. Mas o errado é só quem está lá no cemitério, não é? É difícil imaginar o homem saindo dos seus, deixando a sua família e ir para o cemitério, né? Mas hoje o século XXI fez imaginar que é normal o homem sair sexta, passar sábado, passar domingo, passar segunda, bebendo no bar, se prostituindo. Imagina você isso. A força espiritual, a força diabólica que leva a pessoa a deixar o seu, deixar a família, deixar a casa para ir se embriagar, para ir se drogar, para ir beber, passar um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. A Bíblia vai mostrar que esse homem, ele está passando, morando no sepulcro. A situação dele está tão extrema, a situação dele está tão difícil, que ele não consegue sair de lá. Ele vive no sepulcro, se corta, se martiriza, clama de dia e clama de noite. Você já imaginou? Quem tem um filho drogado em casa sabe que quando ele sai para se drogar, às vezes passa um dia, 2 dias, 3 dias, um mês fora de casa e não volta. Quem tem alguém numa situação dessa sabe que vive numa vida dessa, vive uma vida difícil. Entenda você que eu vou pregar, só estou introduzindo, vá na manha. Esse homem, ele está abandonando família. Esse homem está deixando esposa. Esse homem está deixando filho para ele agora viver para o cemitério. Às vezes a gente achando normal, porque a sociedade, o convívio faz nós achar normal. Um pai, um esposo achar que é bom, tá melhor estar na rua do que estar dentro de casa. Aleluia. Sente mais prazer de estar na rua do que estar dentro de casa. Alguém acha isso normal? E levanta o dedo. Alguém acha isso natural? O homem sente mais prazer de estar na rua com seus amigos, de que estar na sua casa com a sua esposa e família. Imagina você, o filho desse homem, dizendo: mãe, cadê meu pai? Mãe, quando meu pai vai voltar para casa? Mãe, por que ele não sai desse cemitério? Por que ele não sai dessa situação? Porque a vida dele está desse jeito. Mãe, ele pode sair de lá e vir para cá, só que a mãe vai dizer que ele não consegue. Por si mesmo ele não tem força. Por si mesmo ele não sai dessa situação. Porque a verdade é fácil eu chegar e dizer: sai daí, vem pra cá, larga, deixa, para. Só quem tá lá sabe como é difícil. Porque você acha que foi fácil parar de cheirar pó? Ou você acha que foi fácil parar de fumar maconha? Ou você acha que foi fácil para mim até parar de ter gosto de roubar? Me pergunta isso para você ver. Porque cada um de nós é um processo. Imagina essa mulher dizendo: quando meu esposo volta para casa, quando meu esposo vai sair dessa situação. E tem pessoas que vai ter que entender: se ele não está conseguindo parar na tua casa, se ele está vivendo uma vida de sexta, sábado, domingo, segunda, terça, a semana toda bebendo, não é normal, não está natural. O demônio está conduzindo ele a essa situação. O demônio está levando ele a essa situação. Então tem coisas que na nossa vida que nós achamos que é natural, nós achamos que é normal, por causa que acontece em outras famílias. Só que na minha família não. É perto de igreja. Na minha família. Pode ser normal lá para casa do diabo. Mas na minha que é cristã, na minha que eu sirvo a Deus, isso não é normal. Imagina esse homem não consegue sair do cemitério, não consegue sair do sepulcro.
deixando a esposa, deixando o filho. Mas Jesus Cristo está vindo. Repete comigo: Jesus. Mais forte: Jesus está vindo. Segundo a palavra, Jesus Cristo tem uma vontade agora de atravessar o mar, do capítulo 4. A vontade dele era notória: chegar em Gadara, perto do sepulcro, porque tem um homem que está precisando de mim. Mais forte: tem um homem que está precisando de mim. Jesus Cristo está vindo, vai atravessar o mar, vai passar pela tribulação, porque chegando em Gadara, tem alguém que precisa de mim. Mais forte: tem alguém que precisa de mim. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo vai tentar a vontade de atravessar o mar. Os discípulos não vão entender. Após a pregação de Jesus, ele vai entrar no barco, vai entrar seus discípulos, e segunda viagem estava numa direção agora a Gadara, uma direção a Decápolis. E lá vai Jesus. Agora na caminhada ele vai sentir sono. Ele vai descer para a polpa do barco, ele vai dormir. Repete comigo, igreja: dormir. Ele tinha sono. No momento que ele está dormindo, no momento que ele está descansando, e o barco está indo para a direção de Gadara. Repete comigo: o barco, mais forte, o barco está indo para a direção de casa, mais forte, de casa. Porque lá alguém precisa de mim. Porque lá alguém precisa de mim. Alguém está precisando de milagre. Jesus Cristo já deu a rota. Só que no meio do caminho, segundo a Bíblia, vai dizer que veio uma grande tempestade, que vai balançar o barco, vai balançar o mar. Entenda você isso. Pescadores experientes, como discípulos de Pedro, Tiago, João, homens que são experientes junto com outros, vão sentir medo, vão sentir temor pela fúria do mar, pela fúria das águas. Entenda o que eu estou pregando. E o fato que eles vão sentir temor, eles vão agora acordar Jesus. Porque entenda vocês, quando você vive certas situações, quando você passa por certas tribulações, quando você for passar de novo, você já vai tirar de letra, você já vai contornar a situação, você vai entender o que tomar, o que fazer, segundo aquela realidade, porque você já passou. Repete comigo: porque eu
acostumamos. Nós se acostumamos na realidade. Nós se acostumamos na situação. Então, se eu for passar por uma situação dessa, eu já sou acostumado. Se eu ver pessoas matando pessoas na minha frente, eu já sou acostumado. Se eu for e ver pessoas sendo enforcadas na minha frente, eu sou acostumado. Porque eu já vi muitas pessoas sendo enforcadas na minha frente. Porque quando eu pastoreava na cadeia, nós tínhamos que ir lá tirar a alma. E nem sempre nós conseguíamos tirar. E quando nós entrava, eles matavam a alma na nossa frente, porque eles não queriam que nós tirássemos. Então, quando nós chegava tarde, a alma já estava pendurada, já estava morta. E nós só via a pessoa morrer. Não tinha mais chance de aceitar, não tinha mais como confessar. Então, eu já sou acostumado, se isso acontecer na minha frente, para mim, não me abala, porque eu já vi também cabeça rolando no meu pé. Eu fiquei olhando normalmente, porque a minha situação que eu vivia, que era do crime, me fez acostumar a isso. Então você vive situações que para alguém vai ser doido, para alguém vai ser pesado, mas para você que já é acostumado, vai ser normal. Para você que é acostumado, você vai tirar de leve. Então, esses discípulos são acostumados, mas a tempestade foi diferente, ao ponto de assustar eles, ao ponto de trazer temor para eles. Alguém está entendendo aí? A Bíblia vai dizer que eles vão chamar lá os Jesus, vão acordar Jesus. Jesus Cristo vai sair para resolver esse problema, diga amém. Jesus Cristo vai sair para resolver esse problema, diga amém. Amém. O que é que Jesus Cristo vai ver? O mar está agitado, o mar está bravo, o mar hoje não está para peixe, o negócio está tribulado, a briga está grande na casa, a confusão está generalizada. Imagina Jesus Cristo entrando em certas casas que só é briga, só é confusão, só é contenda, é irmão querendo matar irmão, esposo querendo matar esposa, vice-versa, marido querendo matar esposa, esposa querendo matar marido. Imagina Jesus chegando nessa situação e tendo que intervir agora na tua casa. Imagina aí. Aleluia. Lá vai Jesus Cristo, entrou na situação, chegou para ver a situação que estava acontecendo. O que é que ele vai ver? O mar agitado. Repete comigo: o mar agitado. Mas com força, por favor. O mar agitado. Ele vai ver o vento assoprando forte. Ele veio para resolver a situação, sim ou não? Ele veio para resolver a situação, sim ou não? Porque na mão dos seus discípulos não tem como resolver. Os seus discípulos não têm força para resolver. Os seus discípulos não têm capacidade para resolver. Por quê? Porque saiu do natural, agora está no sobrenatural. Não está mais normal, está diferente, não está como eles são acostumados. O negócio está mais doido. Então o que é que eu vou fazer? O que é que você vai fazer? Se sair do controle da sua mão, você vai botar na mão de quem? Jesus. Aleluia. Pode embora, você que vai. Dá um grito aí, dá um grito. Porque tem situações que quando está na minha mão tudo bem, eu estou controlando, eu estou trabalhando, porque Jesus dá essa capacidade. Jesus nos dá essa direção de trabalhar no que Ele vai nos dando sabedoria para trabalhar. Se é relacionamento, estou contornando. Se é empresa, estou contornando. Se é minha vida profissional, estou direcionando. Mas porém, quando sai do nosso controle, nós temos que deixar totalmente na mão de Ele. Porque saiu do natural. Não tenho mais controle do meu relacionamento. Não tenho mais controle dos meus filhos. Não tenho mais controle da minha casa. Porque chega uma hora que se a mulher e o homem não perceber, já não é mais pai, já não tem mais autoridade de mãe, já só é um ouvinte de filho. Já filho berrar na mente de pai e mãe. Estou mentindo? Estou mentindo não. Não tem mais força. Não tem mais força contra o filho. Não tem mais força contra a filha. Não tem nem mais voz para falar contra ele.
não é mais mãe, você virou filha. Como se você não é mais pai, você virou filho. Isso saiu totalmente do controle da sua mão. Entenda que eu estou pregando aqui. Isso saiu totalmente do controle da tua mão. Você não tem mais controle nessa situação. Você não tem mais como trabalhar nessa situação. E agora, o que é que você vai fazer? Vou chamar a Gê. Vou chamar a Gê. Mas você pode continuar. Vou chamar a Gê. Amém, Jesus. Ele vai ver onde é que está o problema. Porque quando nós botamos Jesus na situação, ele vai entender onde é o pó. Onde é o pó. Então ele vai no foco do problema. Não resolve como nós resolvemos. Às vezes tem mulher insensata que acha que na base da gritaria, da discussão, resolve alguma coisa. É por isso que perde. É por isso que não tem mais moral sobre o marido. Perde o respeito da casa. Perde o respeito do filho. Porque toda hora lá vem a maluca gritar no meu ouvido. Lá vem a doida vir berrar pra cá. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou sair de casa e vou pro sepulcro. Vou sair de casa, eu vou pro cemitério. Porque tem uma força maior que tá me tirando de casa. Vai pra lá. Porque não é de um dia pro outro que você perde o marido, não. Mas pastor, tá na pombagira. Sim, tá na pombagira. Mas o que tu fez pra chegar lá? Qual foi a atitude que você tomou? Como você cuidou da situação quando estava na tua mão? Como você tratava a tua peça rara, o teu queridinho, o teu amor, quando é você que estava na situação na tua mão? Será que você tratava com amor? Será que você tinha respeito? Ou era só a base da paulada? Ou era só a base da pedrada? Porque tem relacionamento hoje em dia que está vivendo há anos, mas porém não tem mais respeito. Estão vivendo há anos, mas porém não tem mais comunicação. Estão vivendo há anos, mas porém não tem mais reciprocidade, não tem mais resiliência. Estão vivendo há anos porque tem um filho, alguma coisa está prendendo eles que não é mais amor. Pastor, saiu da minha mão, o meu controle não tenho mais no meu relacionamento. O que é que eu vou fazer quando não dá mais para me resolver? Eu vou ter que botar Jesus na parada. Não consigo mais resolver. Não consigo mais trabalhar. Na minha cara, o que é que eu tenho que fazer? Como discípulos, correr até Jesus. Jesus, não te importa que nós perecemos? Não importa que nós morremos. A Bíblia vai dizer que quando Jesus chega na situação, ele vai olhar para o vento, vai olhar para o mar. O que é que está fazendo o barco se agitar? Não é o mar. O barco não está em cima do mar, por causa que o mar está agitado, por causa que o mar está bravo. O barco está querendo afundar, sim ou não? Sim. Mas ele vai primeiro no... Ele vai primeiro no... Mas você vai primeiro no... Para você entender, ele vai primeiro no... Para depois ele no... Eu posso ir diretamente no mar? Posso, por isso que você não resolve nada. Eu posso logo ir brigar com o mar. Eu posso bater de boca com o mar. Eu posso jogar tudo na cara do mar. Você pode, mas porém você não calma a tempestade. Você pode, mas porém você não acaba a briga, você não acaba a discussão. É só continuar a discussão em cima de discussão, briga em cima de briga. Você pode jogar tudo pro mar? Posso, mas porém quando Jesus entra na parada, o que é que ele vai fazer? Ele vai primeiro no... Ele vai primeiro no... Por quê? Porque é o vento que está causando a tempestade. O vento está causando a tempestade. Por causa do vento forte, o mar está agindo. Então onde nós vamos trabalhar? No mar. Nós vamos no... Porque pessoas perdem. Porque querem abrir a boca e falar na hora errada. Querem conversar sobre assuntos importantes na hora errada.
briga, na hora de uma picuinha. Agora quando nós conversar agora, já que tu já tocou no assunto, o negócio é isso, é isso, é isso. É sério, é briga, é coisa que você queria tratar e não tinha coragem. Então não espere uma briga para você começar, porque você vai começar no bar, você não vai começar no vento. O que é que Jesus Cristo vai fazer? Quando ele vai olhar a situação, num discípulo não resolver, ele vai chegar, vai olhar para o vento, dizer: vento, cala-te. O que é que ele vai dizer para o vento? Repete comigo: cala-te. Ele vai dizer: vento, porque está falando muito. Tem pessoa que está falando muito, o vento está soprando muito. Esse vento não dá tempo do marido pensar: já fala no ouvido dele. Aleluia. É desse jeito. Só quem tem mulher paloreira em casa sabe como é ruim. Só quem tem mulher faladeira em casa sabe o que o autor de Provérbios estava dizendo, que é melhor morar numa casa cheia de goteira do que morar numa casa com uma mulher paloreira. Que é melhor morar num deserto do que morar numa casa com uma mulher paloreira, porque é comparado com uma casa cheia de goteira, mulher paloreira. O autor sábio, ele vai dizer: prefiro estar no deserto, na minha paz, do que em casa, na minha tribulação. O que é que estava levando o Gadareno a sair da sua casa? Uma força maior. Alguém está entendendo aí? Eu paro. Você entendeu? Por aqui eu paro. O que levou o Gadareno para o sepulcro foi uma força maior. O que fez ele deixar a casa, deixar a família, foi uma força maior. O que aconteceu? Jesus Cristo chegou, falou: vento, cala-te. Por quê? Porque o problema está no. Porque o problema está no. Porque o vento se acalmando, o mar também vai se aquietar. Homens e mulheres, hoje é culto de libertação, e essa é uma palavra que liberta muita gente. Aleluia. Você não está sabendo trabalhar no foco certo. Você tinha tudo para crescer, você tinha tudo para evoluir, você tinha tudo para dar certo, porém você não foi trabalhar no lugar certo, você não foi no foco certo, você não foi na direção certa, você agiu pelo seu impulso, e no seu impulso fez você olhar para o mar e dizer: o problema é no mar, e você não entendeu que o que estava trazendo a tribulação para o barco não era o mar, era o. Quando Jesus Cristo chega na parada, ele sabe onde é que ele trabalha, porque por você mesmo você destrói tudo que Deus tem preparado para você. Entenda que eu estou pregando. A Bíblia vai dizer em Provérbios 14:1, vai dizer que a mulher sábia é legítima, mas a louca com as suas próprias mãos. Ergo é obra. Obra no original, ergo. Ergo significa curso de pensamentos, intenções do coração. Então o provérbio vai dizer que a mulher que é sábia, ela vai edificar a casa, edificar a família, edificar o lar. Mas a tola, com as suas próprias obras, com o seu próprio comportamento, com as suas próprias ações, com as suas próprias atitudes, com as suas mãos, destrói tudo. O que é que Jesus vai te ensinar hoje para você e para mim? Que quando nós vamos resolver algum problema que saiu do meu controle, eu tenho que botar na mão de Deus, para Ele me dar uma direção, para saber aonde que é o foco do problema. Porque eu não posso dizer que o problema é minha mulher, se o problema é eu. Ah, tu não sabe, amiga, o problema é ele, sendo que é tu que é o problema. Porque às vezes é fácil nós apontar nosso cônjuge e falar: é esse homem que é o problema. É fácil nós olhar nosso cônjuge e falar: é essa mulher que é o problema. Mas é difícil nós parar de dizer: eu que sou vento, eu que estou causando a tribulação. É ele por causa de mim que esse relacionamento está assim, indo de mal a pior. Eu vou finalizar. Quando Jesus Cristo chegou, entrou em algo que na mão dos seus discípulos não podiam resolver, ele
ele vai entender onde ele tem que trabalhar. Ele vai entender que o problema é o vento, que segundo a história, naquela região era a região montanhosa. Então quando o vento batia, ela fazia redemoinhos naquele rio. E quando o vento batia, causava os redemoinhos, também o mar se agitava, de tal maneira que nós vamos ver os próprios discípulos sair do seu controle e se desesperar. Então Jesus Cristo vai entender onde é o problema. O que é que ele vai dizer? Vento, cala-te. Simplesmente, sabendo e no foco do problema, nós vamos resolver coisas muito grandes que você achava que você não conseguiria resolver sozinho. Bota Jesus Cristo na frente. Ele vai dizer: filha, não é assim, porque a mulher sábia, a Bíblia vai dizer que ela vai ganhar o homem sem palavras, mas sim nas suas obras. Filho, não é assim, porque a Bíblia vai dizer que o homem sábio, ou o homem tolo, até quando ele se cala, ele se passa por sábio. Você sabia disso? O tolo, até quando fica calado, segundo a Bíblia, vira sábio. Eu não sei ter sabedoria, pastor. Então se cala, que a Bíblia vai dizer que você calada é mais sábia do que você lançando 1000 palavras que vai afundar teu relacionamento. Você calada é mais sábia orando, apresentando para Deus, do que você dando 1000 verbos, 1000 adjetivos, 1000 palavras que você vai afundar dia após dia o teu casamento. Jesus Cristo chegando na situação, ele vai dizer: o problema não é o mar está sendo agitado por causa do vento. Então não vou no mar, eu vou no vento. O mar só está agitado porque o vento está soprando forte. O mar só está agitado porque o vento está soprando. Quando você entender e você trabalhar no vento, você vai ver o mar na tua casa calmo. Você vai ver o mar no teu relacionamento calmo. Você vai ver o mar no teu trabalho calmo. Você vai ver o mar na tua família calmo. Não sei se você já passou por isso, mas é prazeroso para mim, que sou casado, morar num relacionamento que não tem briga, não tem confusão, não tem contenda. Ah, pastor, na tua casa tem? Claro que tem. Todo casal tem as picuinhas, mas porém sabemos resolver as nossas situações, sabemos entender onde é que nós temos que trabalhar, que é o vento. Porque se você olhar só para o mar, você vai ver que o vento vai assoprar mais forte dia após dia. Você vai ver que o vento vai se atribular dia após dia o teu mar, e você vai perder o controle da situação. Diga amém. A Bíblia vai dizer que depois disso, Jesus Cristo vai chegar em Gadara. Eu vou finalizar aqui. Depois de tudo isso, Jesus Cristo chega em Gadara. Por quê? Porque precisa ainda alguém que está precisando de um milagre. Porque tem alguém que está precisando de uma libertação. Porque tem alguém que está precisando de uma transformação. Então, Jesus Cristo já sabia que a rota era essa. Sabia que ele ia passar por tribulações. Sabia que ele ia passar por luta. Porque nós entendemos. Dobrei meu joelho, eu já tenho que me preparar para as guerras que eu vou enfrentar, que não é fácil. Aleluia! Glória a Deus! Dobrei meu joelho principalmente quando é homem e quando é mulher. O casal, quando vem junto, é bom. Porque a Bíblia vai dizer que melhor dois do que um. Porque se eu estiver fraco, outro vem levanta. Porque se eu estiver frio, outro vem e aquece. Se Satanás se levantar contra um, os dois vão combater. Mas porém sozinho não se aquece. Você já imaginou você começar uma guerra sozinho? Você dobrou o joelho e começou sozinho. Você dobrou o joelho e começou sozinho. Então quer dizer que está começando uma guerra doida que você vai ter que se segurar. Então não vou vir, pastor. Só vou vir quando ela vir. Sai dessa. Não vai nessa mente. Porque quem sabe o princípio de tudo tem que ser pela tua vida. Quem sabe o que Deus quer começar na tua casa, não vai começar pela tua esposa, vai começar pelo marido. Quem sabe o que Deus quer começar na minha casa, não vai começar por mim, vai começar pela minha mulher. Imagina você isso. Jesus Cristo chegou em Gadara. No primeiro momento que ele bota o pé em Gadara,
vivendo uma situação dessa porque o mal está sendo mais forte na vida dele. Por ele estava no teu lado, por ela estava no teu lado, mas porém tem uma força maior, é diabólica, que não está deixando ele sair de lá. Quando Jesus Cristo chegou, não era mais um gadareno cheio de demônio. O Senhor trouxe a lucidez com aquele homem. Por quê, pastor? Vou fazer você entender. Porque se fosse demônio, já tinha fogo. Já tinha fogo. Porque demônio foge, homem chega mais para perto de Deus. Olha, alguém pegou para cá, deu glória a Deus aí. Quando Jesus Cristo chegou, ele está cheio de demônio. Uma casa suja, uma casa que tem legião. Mas quando ele viu Jesus, ele tinha ou dar força para Satanás, ou ele ia dar força para suas próprias vontades. Repete comigo, igreja. Eu tenho que ter força para sair da situação que eu me encontro. Ele está no sepulcro, dias, meses, não voltava para casa, não ia ver a família. Mas quando Jesus Cristo chegou, ele teve que ter forças, lutar contra a força diabólica para dizer: esse homem me traz um milagre, esse homem muda a minha situação. Se ele vai entender que aquele homem, e também o demônio vai entender que aquele homem pode libertar o gadareno, nunca que o demônio ia deixar ele se aproximar. Então quando Jesus Cristo chegou, a lucidez dele voltou e vai correr até Jesus e vai se prostrar. E o demônio vai ter que entender que aonde Jesus Cristo chega, Deus muda o plano da história. Aonde Jesus Cristo chega, ele liberta o traficante, liberta o assaltante, liberta o viciado, liberta o drogado. Ele pode estar passando ano, fica de pé, por gentileza. Quem sabe ele já está uma semana naquele bar. Quem sabe ela já está muito tempo fora de casa. Mas Jesus Cristo vai chegar na tua situação hoje. Ele entende o que eu estou falando. Ele vai fazer essa pessoa entender que sozinho a força diabólica vence, mas com Jesus eu sou mais forte. Cadê você? Que sabe que sozinho não consegue. Sabe que sozinho não tem como. Você já perdeu o controle da situação. Você já não tem mais o controle. Então o que é que você vai entender? Que eu tenho que botar na mão de Jesus. Eu quero ver um milagre em casa, tem que botar na mão de Jesus. Eu quero ver um milagre no meu relacionamento, tem que botar na mão de Jesus. Cadê você? Que sabe que por si mesmo não consegue sair dessa situação, que sabe que por si mesmo não consegue se libertar, mas crê que quando Jesus Cristo entrou na parada, você pode as coisas com a força dele. Obrigado. Cadê você que quer fazer hoje uma aliança, que está pronto hoje? Porque você sozinho, você vai sair daqui, voltar para o sepulcro. O que é o sepulcro, pastor?